final dessa janela e pode ser uma alternativa para o ano que vem, caso o Vitória permaneça na Série A. Então tem muita coisa ainda para acontecer, mas é um nome que foi procurado no final da janela, para você ter ideia, né? Essa notícia aqui surgiu no dia 30 de julho, né? Então, 30 de agosto, melhor dizendo, ou seja, bem no final mesmo da janela de transferências aqui no Brasil, do empréstimo do jogador, que do Matheus Gonçalves tem sido muito mais reserva do que titular, Matheus Gonçalves do Flamengo, tá? E não o que deixou o clube recentemente. É um jogador que sempre foi tratado com muito potencial, mas ainda não teve, né, uma sequência de jogo. Eu acho que o Flamengo não emprestou justamente por pensar que ele poderia ter mais espaço. Não foi o que aconteceu, né? Pra você ter ideia, ele jogou no dia 12 de setembro agora contra o Bahia, mas foi 2 minutos, e também na derrota para o Corinthians, 5 minutos apenas no Campeonato Brasileiro, e aqui contra o Olympiacos foi no time sub-20, né? Então tem sido muito mais reserva do que qualquer outra coisa. Acredito eu que o empréstimo para o próprio Flamengo poderia ser uma boa, para o jogador também, para outro clube da Série A, né? Para poder ter um jogador jogando com mais frequência e quem sabe sair por alguns milhões, até porque ele é muito bem avaliado, tem um valor de mercado hoje próximo dos 6 milhões de euros, até o Red Bull Bragantino, que esteve com ele no ano passado, fez uma oferta de compra, mas o Flamengo não teve interesse em negociá-lo, justamente por conta de alguns problemas que já teve com o Red Bull Bragantino, por exemplo, na contratação do Ortiz, sempre pedindo mais e tudo mais, então acabou que ele não continuou no Red Bull, e nesse ano tem pouquíssimo espaço, né, no Flamengo. É um jogador que eu vejo que se tivesse hoje no Vitória, não sei se seria titular, mas eu vejo ele com melhores olhos do que a contratação do Carlos Eduardo, do que o Léo Jabá. Eu acho que poderia ser igual o Alejandro, né, um jogador que chegaria para o empréstimo, não vinha tendo tanto espaço, então quem sabe o empréstimo não faria uma boa. Deixa a sua opinião aqui embaixo, se para o ano que vem poderia ser uma alternativa, né? Então tá aqui o desempenho dele. Não acho que é um jogador viável para compra, porque tem um valor de mercado muito alto e, enfim, tem um potencial bem interessante. Quem sabe por empréstimo, né, com uma opção de compra, ou por exemplo sem compensação financeira e tudo mais. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Quem sabe uma alternativa para a Série A do ano que vem. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre essa história, né, dos argentinos que teve especulação no Vitória e acabou não avançando. Será que poderia ter um retorno para o próximo ano? Um desses foi do meio-campista, né, o Christian, que estava lá no futebol argentino. Ele foi, inclusive, vamos colocar assim, né, quase foi oficializado como uma contratação. De acordo com as informações, né, deu errado por conta de que o empresário do atleta e o River Plate, que detém os direitos econômicos do jogador, não chegaram, né, a um acordo sobre dívidas antigas relacionadas a comissões e não teria tempo, né, do jogador então ser inscrito no futebol brasileiro. Obviamente, né, teve algumas questões que falaram que seria questão financeira, que seria questão física do jogador, não foi o que aconteceu. Mas eu achei paia porque eles chegaram a um acordo e ele foi anunciado como novo reforço, né, no caso do Argentino Júnior para essa temporada de 2024. Ele ainda não fez a sua estreia, tá? Então aqui, ó, os últimos jogos dele somente pelo São Lourenço, e vale lembrar de que o atleta de 23, né, 25 anos, estava numa temporada ok, né, de números, 16 partidas, 3 gols e 2 assistências. Ano passado foi bem no News Old Boys, 38 jogos, 4 gols e 3 passes, e pelo visto aqui teve uma compra em definitivo junto ao River Plate. O valor aqui, ó, de acordo com o SofaScore e o gol, é de 631 mil euros, ou seja, próximo ali dos 4 milhões de reais, 3 milhões a 4 milhões que havíamos noticiado também, né? Não sabemos se é pelo mesmo percentual, mas ainda assim um jogador que acabou não vindo, né? Enfim, acabou que deu azar. Acredito eu que para o jogador seria até uma boa, né? Ele vir para o futebol brasileiro, teria uma possibilidade real de se valorizar. E aproveitando sobre os dois jogadores, vou deixar aqui para vocês o Wagner Leonardo e o Mateuzinho, então vamos lá. O Wagner, que nessa atual temporada vive uma fase sensacional, 25 anos, foi comprado no ano passado junto à Portimonense, justamente naquele momento que ele vivia uma fase sensacional e protagonista na Série B, né? Então, 35 jogos no ano passado, 5 gols, foi comprado com um valor total de 1 milhão e 400 mil euros, próximo da casa de 9 milhões de reais, 9 a 10 milhões, que acabou sendo uma boa transação no final das contas, né? 7 a 9 milhões, porque teve alguns bônus, algumas compensações, que aí não entra nessa equação. Nesse ano segue com uma boa fase, 44 jogos, 4 gols. Na Série A já tem 3 gols, né, em 24 jogos, e apareceram algumas especulações em cima do Wagner Leonardo, como por exemplo, especulações do Flamengo e do São Paulo, tá? Inclusive já tem uma informação que é oficial, que o Vitória recusou uma proposta de 13 milhões de reais pelo zagueiro, antes mesmo de começar o Campeonato Brasileiro. Então assim, foi de 2 milhões e meio de euros, que hoje está quase 15 milhões de reais, tá? Então assim,
foi um clube da Rússia que não teve o seu nome revelado, então certamente depois de jogar esse ano, né, na Série A, acredito eu que vale pelo menos o dobro disso, ou seja, 5 milhões de euros, quase 30 milhões de reais, tranquilamente. O que os outros portais, os outros mercados afirmam, né, sobre esse valor dele? Tá aqui o site do SofaScore, não é muito especialista aqui no Brasil, então coloque ele com um valor bem baixo, né, 1 milhão e 600. Basicamente a última informação e transação que eles têm informação, né, que foi 1 milhão e 400 que o Vitória pagou nele, mas acredito eu que ele vale muito mais. Deixa eu ver aqui no Transfer Market se avalia o jogador com um valor próximo disso, mas 25 anos de idade, canhoto, 1,86 m, o que é bem raro, mas também, né, um valor próximo disso também. Enfim, a boa notícia é que ele tem contrato muito longo, então assim, vai ter contrato com o clube até o final de 2028, aumentando essa multa rescisória. Se o Vitória ficar na Série A, olha, eu não acho que é uma boa opção vender não, porque para você recuperar nem só a parte técnica, mas liderança dele também dentro de campo, vai fazer muita diferença. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, com alguns gols super importantes nesse ano, contra o Cuiabá, contra o Internacional, que não por acaso, né, deram a vitória aqui, ó, por 2-1, 1-0, ainda marcou o gol no clássico contra o Bahia nos 2 jogos que ele jogou. Então pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o jogador e qual seria um valor justo, né, para ter essa venda. Você acha que próximo desses 5 milhões de euros, você acha que ele se valorizou ainda mais, dependendo 30, 35, 40 milhões? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? Tá aqui o desempenho dele também na Série A, lembrando que ele tem uma nota média de 6,86, não é o melhor desempenho do mundo, mas até que ok, dos 24 partidas, obviamente todas como titular. E se você quiser apostar nesse próximo jogo do Vitória, tá aqui a cotação para vencer o Atlético Goianiense fora de casa e também no próximo compromisso em casa contra o Juventude, ó. Caso o Vitória vença os 2 jogos, que é difícil, mas assim, R$10 voltariam 72. Excelente opção. Você pode apostar para o Vitória vencer em casa, então pagando 2,1 contra o Juventude. Apostar aqui R$100 então para voltar 201. Excelente cotação. Lembrando, né, você pode começar com valor a partir de R$1. Postei R$10 aqui então para o Vitória vencer nesse compromisso lá no próximo dia. Porque dia que é? Dia 21. É isso, dia 21. Então, no próximo domingo. Então, para você começar, o link da Esportiva tá aqui embaixo na descrição. Tá aqui também no primeiro comentário fixado. Lembrando, você pode começar a apostar a partir de R$1 e ainda você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Vamos falar aqui então sobre o Mateuzinho, que tem, né, essa informação do atleta que recebeu sondagem de outros clubes e renovou inclusive o seu contrato até o final de 2028, assim como o Wagner Leonardo, justamente porque é um atleta que é um ativo muito importante do clube. Então, independente se vai ficar ou não na Série A e tudo mais, não acho que esse é o ponto. Ainda acredito que o Vitória tem condições de permanecer nesse ano no Brasileirão. Eu acho que tem times que também estão muito mal administrados, né? Até muito pior do que o Vitória. Enfim, dependendo, pode sim conseguir. E é um jogador que aparece ali com bons números também na Série A. 22 partidas, 3 gols e 4 assistências, 7 participações em 22 jogos. Então uma média de a cada 3 partidas, um gol ou uma assistência. Mas obviamente quem assiste os jogos do Vitória sabe a importância que ele tem pro ataque e a ausência dele, tanto que faz diferença, né? Ficou até no banco nesse último jogo que foi contra o São Paulo e não atuou contra o Vasco da Gama. No ano, 8 gols, 8 assistências e 4 gols marcados. Ano passado chegou muito bem, fez uma boa reta final de Série B, ajudou o time a conseguir o acesso, ou seja, já tem essa identificação junto à torcida, né? E é engraçado que eu nem esperava que ele iria ter esse bom desempenho na Série A, e tem conseguido, né? Realmente não tem nem o que dizer, um atleta que tem vivido uma fase muito interessante. O valor de mercado dele também é um valor próximo do Wagner Leonardo, pelo menos de acordo com os sites, 1 milhão e 600. Acho eu que ele vale um pouco menos, eu acho que no final da série acho que ele valeria uns 4 milhões de euros, uns 22 a 28 milhões de reais, talvez próximo disso. Então podemos considerar que os dois valeriam hoje 60 milhões, chutando muito baixo. Óbvio que eles podem fazer ainda uma reta final de temporada muito melhor e aí valorizar esse número para um jogador valer isso, 10 milhões de euros basicamente. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Mateuzinho também, que é mais velho, tem 26 anos, mas no geral os atacantes, né, os meias, valem mais do que os zagueiros. Então por isso que ele tem uma valorização um pouco maior do que o Wagner Leonardo. Tá aqui o desempenho dele, que apesar de jogar de meia, ele pode fazer as duas funções, né? Jogando de ponta direita também. De 24 jogos na Série A, jogou 22, 21 como titular, 3 gols e mais 3 assistências. Podemos destacar esse jogo contra o Palmeiras, né, que sem dúvidas foi uma das melhores partidas dele com a camisa do Vitória. Ainda marcou gol, né, no Allianz Parque e tudo mais. Assistência aqui contra o Corinthians, um gol e uma assistência contra o Atlético Mineiro, assistência contra o São Paulo e um gol e uma assistência também
contra o Bahia, fora no ano, né? Gol contra o Fortaleza e tudo mais. Então, um jogador que nos jogos grandes tem aparecido, né? Não, quando um jogador, por exemplo, procura informações o clube de um atleta, ele vê, esse jogador então só marcou gol no campeonato estadual, contra o Jacobina, contra, por exemplo, o Barcelona de Ilhéus. Não foi esse caso dele, né? Até contribuiu, mas não foi somente nisso. E nos jogos na Série A, ele marcou gol só, por exemplo, contra... Tudo bem que é importante, né? Você vencer o Juventude e o Cuiabá. Geralmente é o que te salva do rebaixamento. Mas ele só fez gol nos times da parte de baixo, ou não? Igual aqui. Não foi o caso, né? Gol contra o Palmeiras, assistência contra o Corinthians, gol e assistência contra o Atlético Mineiro, assistência contra o São Paulo. Então isso aqui faz diferença e até mesmo na sua valorização. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Até quero ouvir de vocês se tem algum outro jogador no elenco também que você vê assim, fala, cara, acho que esse atleta aqui também tem um potencial interessante de uma venda futura ou no final do ano e tudo mais. Eu vou deixar aqui para vocês, né, o elenco então geral passando. Se tiver alguma opção também, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal para vocês, ó, vem aqui. Se você puder também comentar aqui embaixo, me ajuda bastante. O YouTube cortou um pouco o alcance nos últimos dias, mas é normal. Se você está assistindo aqui até o final, curte, comente, compartilhe aqui se você tiver um grupo de amigos, que com certeza ajuda bastante. E é isso. Valeu, galera.